Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional aqui com Deus. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números capítulo 21, a partir do versículo 2 que a gente vai estar lendo. Mas primeiro a gente vai estar aqui fazendo uma oração, convidando Deus Jesus, o Espírito Santo, para estar aqui conosco, tá bom? Mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, Pai, que seja mais um dia na tua presença, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Pai, a tua presença de Jesus e do Espírito Santo nesse local. A presença de vocês é fundamental, Pai. Não só no devocional, mas em nossas vidas, Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu te peço, Pai, a presença do Espírito Santo agora, nesse momento devocional, Senhor, para que nós venhamos ter discernimento da tua palavra e maior entendimento dela, Senhor. Para que assim nós possamos, Pai, colocá-la em prática em nossas vidas e aprender através do poder da tua palavra, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Números capítulo 21, versículo 2, que fala assim: Então o povo de Israel prometeu a Deus o Senhor o seguinte: Se fizeres com que derrotemos esse povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Pula para o 4. Então os israelitas saíram do monte Or pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta ao redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e Moisés. Eles diziam: Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Gente, o que é aqui? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? O tempo no deserto. O que seria o tempo no deserto? Eu não sei se vocês têm por conhecimento, mas o deserto é o seu local de treinamento. O Egito era onde você estava, né? O Egito era onde você estava lá no cativeiro, juntamente com a oposição, sendo dominado por ele. Você aceitou Jesus, você abriu a porta, Jesus começou a fazer morada, Deus começou em você um processo, um tratamento de desconstrução de tudo que você havia construído no momento até o momento que você está hoje, desde o seu nascimento até o momento que você está hoje, ok? Então, o deserto, quando Deus nos tira do Egito e a gente começa a passar pelo processo de cura e libertação, a gente adentra no deserto. E o deserto é justamente o período que antecede a promessa. Então, vamos trazer aqui para a gente visualizar junto. Aqui está você no Egito, aqui está a promessa, ok? Aqui está você no Egito, você aceitou Jesus, abriu a porta, está aqui, né? Começou o seu processo. Aqui está a sua promessa. Deus te fez uma promessa e Deus falou para você que tem uns planos desde para sua vida, ok? Beleza. Aqui no meio, esse meio aqui, esse intervalo aqui daqui para cá, é o seu deserto. Entende? Então, o deserto, ele antecede a promessa. Porém, existem pessoas que passam mais tempo no deserto do que deveriam. Por quê? Se a gente parar para analisar, se o deserto é o período que antecede a promessa, e Deus fala através da sua palavra que a gente precisa sermos tratados, libertos, curados e santificados para receber a promessa, a gente entende que o deserto é o lugar de treinamento. Entende? Então, o que a gente precisa no deserto? A gente precisa aprender a obedecer a voz de Deus, a gente precisa aprender a depender de Deus e a gente precisa aprender a ter relacionamento com Deus. Então, o fato de eu vir aqui todo dia falar para você que você precisa ter relacionamento com Deus e deixar Ele comandar a sua vida, entende? Seria o seu período de deserto. Porque a partir do momento que você está todo dia procurando ao Senhor, que você está todo dia, Deus está falando para você que você precisa ter relacionamento com Ele, que você precisa priorizar Ele, que você precisa ter um vínculo com Ele, é justamente Deus me usando para falar para você: filho, você está num tempo de deserto. E enquanto você não obedecer a minha palavra, enquanto você não entender o que eu tenho para a sua vida e começar a andar embaixo da minha ordem, o seu tempo de deserto vai ser postergado, ele vai ser prolongado. O que a gente precisa aprender, gente? No deserto, o deserto está ali para ser escola para ti.
ok? É a sua faculdade, a sua pós-graduação, é seu MBA, não sei qual a área da sua vida que você se encontra, não sei qual a idade que você tem, para você entender o que seria o deserto na sua vida. Então, estou usando vários tipos de exemplo aqui. Então, o deserto é a escola, é a faculdade, é a pós-graduação que você está fazendo, tá? O deserto, ele não é fácil. Por quê? Porque Deus quer desconstruir em você o que foi construído erroneamente. Então, você está vindo para o deserto com manias, você está vindo para o deserto com costumes, você está vindo para o deserto com crenças limitantes, você está vindo para o deserto com resistência. Entende? Então, dentro do deserto, o que Deus vai fazer? Ele vai quebrar essa resistência tua. Entende? E a partir do momento que você começa a reclamar da situação que você se encontra no seu período de deserto, se você começar a reclamar por um todo, no teu período todo de seu desenvolvimento com Deus, também serve para isso, ok? Mas vamos lá, vamos trazer aqui para o deserto para a gente entender. Mas se você começar a reclamar no seu período de deserto ali, que você tá cansado, que você não vê saída, que você queria voltar lá pro seu tempo lá que você era do oba-oba lá na night, tá? Que você, enfim, tinha lá as suas promiscuidades, que você tinha lá a libertinagem que você tinha, entende? Se você começar a reclamar e começar a colocar na sua vida, a relembrar o seu passado e colocar o seu passado como prioridade na sua vida, o seu deserto ele vai travar. Entende? Por que ele vai travar? Porque Deus está usando justamente o deserto para destravar você. E a partir do momento que você começa a relembrar de coisas passadas e começa a murmurar e começa a reclamar, ele vai travar. Até você entender que você não pode reclamar, que você precisa aprender a depender de Deus, você precisa aprender a obedecer a Deus e você precisa aprender a querer ter esse desenvolvimento em você. Quando a gente começa a reclamar, trava todo o nosso processo, porque a gente dá a entender que a gente está insatisfeito, ok? E ao mesmo tempo que a gente quer voltar para trás. A gente quer viver os planos do Senhor, a gente quer as promessas de Deus, a gente quer os milagres de Deus, porém a gente não quer passar pelo processo. Só que eu tenho aqui algo para te falar. Para viver tudo que Deus tem para sua vida, é necessário você passar por esse período. E se você está num período de deserto, você está passando para poder, receber as promessas do Senhor, olhe para esse período com mais carinho. Por quê? Porque você está sendo desenvolvido, você está sendo amadurecido, você está sendo forjado, moldado e lapidado por Deus, para poder viver os planos de Deus. Então, a gente não pode olhar para o nosso deserto como algo ruim. A gente tem que olhar para o nosso deserto como algo bom. Vamos trazer um exemplo aqui para você entender. Quando você está lá na faculdade, a gente entra na faculdade, eu não sei se algumas pessoas aqui fizeram faculdade ou não, mas quando a gente entra na faculdade, a gente entra com uma idealização de algo que possa vir a acontecer. Ou seja, a gente entra na faculdade almejando o diploma, almejando a nossa carreira profissional devido à faculdade que a gente está fazendo. Porém, quando a gente começa a desenvolver dentro da faculdade, a gente encontra dificuldades. Entende? Porém, a gente tem uma idealização que a gente vai ser feliz na nossa carreira, que a gente vai viver profissionalmente aquilo que a gente está estudando. Entende? Então, o seu período, do momento que você entra na faculdade até o seu diploma, é o período do seu deserto. Ok? Você vai precisar desenvolver dentro da faculdade, você vai aprender a se relacionar com seus amigos da faculdade, você vai aprender a obedecer os professores que estão ali, dando para você o ensinamento e o trabalho que você tem que fazer em grupo ou não, tá? Então, existem pessoas aqui que têm dificuldade de se relacionar, existem pessoas aqui que têm dificuldade, que são pessoas que se viram melhores sozinha. Porém, na faculdade, existem trabalhos que a gente precisa fazer em grupo, que a gente precisa apresentar, que a gente precisa desenvolver um relacionamento. São essas barreiras, são esses obstáculos que a gente tem na faculdade para a gente poder vir conseguir o nosso diploma e vir assim estar preparado, ok? Através daquela graduação que a gente está fazendo, para a gente vir ser um excelente profissional quando a gente acabar aquele período da faculdade. Então, se a faculdade é um período determinado de acordo com o curso que você fez, o seu tempo de deserto, trazendo isso para a sua vida espiritual com Deus, é a mesma coisa, gente.
Só que só muda os cenários. Entende? Então, o seu período de deserto, ele é um período. Ele não vai durar para sempre. É um momento que você precisa passar para poder você ser ensinado, para você ser treinado, para você ser capacitado para tudo que Deus tem para sua vida. A mesma coisa da faculdade. Na faculdade você entra com uma idealização para pegar o diploma. Quando você entra no deserto, você entra com uma idealização para viver a promessa, para viver os planos do Senhor. É a mesma coisa. Entende? Só que a diferença, vamos botar dessa forma para a gente entender aqui, para a gente trazer para o nosso momento aqui de devocional, a gente precisa entender que existe diferença entre o plano físico e o plano espiritual. O plano espiritual, ele vai abranger o seu plano físico. Então, o seu plano espiritual precisa estar fortalecido. Entende? O seu plano espiritual precisa estar amadurecido. Então, você precisa buscar a presença de Deus e priorizar Ele na sua vida, tendo um relacionamento com Ele. Conforme mais você buscar a presença de Deus, conforme mais você desenvolver o seu momento com Ele, entende? Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai se fortalecer e o seu período de deserto será menor. Por quê? Porque você está tendo um relacionamento com Deus, você está desenvolvendo uma dependência nele, você está aprendendo a lidar com toda a situação. Então, quando virem contra você as dificuldades que vai se apresentar no seu deserto, de acordo com o que Deus tem para você, ok? Porque cada um aqui tem sua história, então é individual a forma como Deus nos trata, ok? Não compare o seu deserto com o deserto de ninguém, tá? Então, quando você começar a adentrar no seu deserto e desenvolver, o que é que você tem que fazer? Se apegar mais ao Senhor, desenvolver mais o seu relacionamento com Ele. Porque a partir do momento que você se apega ao Senhor mais, você vai estar confiando, você vai estar depositando uma confiança nele, ok? Ele vai estar te instruindo, você vai entender como ele conversa contigo, ok? Vai haver um relacionamento e você vai passar a obedecer as ordens que ele te dá, ou seja, você não vai questionar, você não vai duvidar, você não vai reclamar, você não vai murmurar. Pelo contrário, você vai entender que aquele momento que você está vivendo é Deus te preparando para viver as promessas dele. Então, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, você vai agradecer. Entende? É dificultoso? É. Todos nós passamos, gente. Ninguém foge do deserto. Todos nós passamos pelo deserto. Só que cada um dentro das suas particularidades, dentro da sua individualidade, do seu processo único. Cada processo é único. Porém, todos nós passamos pelo período de deserto, porque o período de deserto antecede a promessa. Então, se a gente quer viver as promessas do Senhor, a gente precisa passar pelo período de deserto. Entende? Para lá na frente a gente pegar o nosso diploma, para lá na frente a gente pegar a nossa promessa, para lá na frente a gente viver os planos de Deus. A gente precisa estar preparado para isso. Deus não vai te dar a promessa de qualquer jeito. Ele vai te preparar, ele vai te forjar, ele vai te lapidar, ele vai te moldar, ele vai te quebrar quantas vezes forem necessárias para você vir a estar pronto para viver as promessas dele, para viver os planos dele. Então, seu período de deserto, vamos recapitular aqui para a gente finalizar. O seu período de deserto depende unicamente do seu posicionamento, de você acreditar no que Deus está te falando, de você confiar em Deus, de você aprender a depender de Deus e de você não murmurar. Ok? Aqui na palavra, o povo aqui, né, da época de Moisés, muitos deles não entraram porque eles murmuraram. Então Deus não deixou. Deus deixou chegar até a terra, porém eles não adentraram na terra. Olha que frustração. Entende? Então não seja você a pessoa que vai chegar até a porta da terra prometida e não vai adentrar na porta, porque você reclamou, porque você murmurou. Tá bom, gente? Tenha sabedoria e discernimento de espírito. Relacionamento com Deus é o principal e fundamental no seu convívio, no seu desenvolvimento com Ele, tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando, vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada por ser sempre um conosco, Pai, obrigada por estar sempre nos orientando, Senhor, obrigada, Senhor, por estar sempre tendo paciência conosco, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta.
Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, na sua intimidade, te buscando em espírito e em verdade, Pai. Pai, desperta em nós um coração mais obediente a Ti e a Tua palavra, Pai. Desperta em nós, Senhor, um coração que queremos estar na Tua presença pelo simples fato, Pai, que nós te amamos, mas que nós não te procuramos por interesse, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.